Oi, pessoal. Hoje eu quero falar sobre um tema já algumas vezes recorrente aqui nos vídeos, que é sobre a oração. Mas quero trazer um enfoque diferente hoje. E quero lembrar, e vou usar até como título dessa postagem, o versículo todo de 1 Tessalonicenses 5,17, que diz simplesmente: orem continuamente. Ou em traduções mais eruditas, orai sem cessar. Pois é, Jesus ele ensinava a entrar no quarto, fechar a porta e orar em secreto para o Pai, que vê em secreto, ouve em secreto, está ali em secreto, junto com aquele que ora. Puxa vida, se você conseguir entrar no seu quarto e ficar naquele secreto, ficar na privacidade do seu quarto para orar, beleza. Mas esse secreto, esta privacidade também é isso, privacidade mental. E essa privacidade a gente pode adquirir, por exemplo, andando de ônibus, olhando pela janela. Há uma privacidade mental se ninguém estiver conversando com você. Ou caminhando por aí, fazendo o trajeto entre a casa e o trabalho, a pé talvez. Ou dando uma caminhada de lazer, uma caminhada esportiva, uma corridinha. Momentos de privacidade equivalem a este entrar no quarto e orar em secreto. Pois bem, e Paulo, nessa carta aos Tessalonicenses, ele usa essa sentença curtíssima: orem continuamente ou orai sem cessar. Isso quer dizer orar em tempo integral. Mas a gente não faz isso, a gente não ora em tempo integral, não é? Nem teria como fazê-lo. Então, o que quer dizer orar continuamente? A gente precisa trabalhar um pouco mais sobre isso. E aí eu vou até fazer uma brincadeira com a palavra continuamente. Ore com a mente. Ore em seus pensamentos. Ore em qualquer minuto, em qualquer tempo que você tiver para orar. Mas você não precisa se preocupar com a formalidade da oração. Orar é simplesmente elevar um pensamento ou elevar a mente a Deus naquele momento. Podem ser 10 segundos, pode ser 1 minuto, pode ser 5, pode ser 5 segundos. Não importa. O importante é conectar-se, manter-se conectado, continuamente manter-se conectado. Tem um lancezinho que a gente já ouviu talvez aqui ou ali, que se chama diálogo interno. Sabe quando você está de bobeira fazendo alguma coisa manual ou fazendo nada, e aí você começa a bater papo consigo mesmo, viajando na maionese, pensando sobre várias coisas, às vezes várias coisas ao mesmo tempo, ou várias coisas alternadas, algumas coisas que se concatenam uma com a outra e outras que não se concatenam, mas estão ali surgindo espontaneamente na sua mente, e você vai como que falando consigo mesmo. Este é o chamado diálogo interno, quando a gente conversa consigo mesmo. Bom, e que tal convidar Deus para esse bate-papo consigo mesmo? Senhor, entre aí. Vamos conversar. O senhor está convidado a conversar comigo. Pois é, a conversar comigo enquanto eu converso comigo e por tabela vou conversando com o senhor e a gente vai batendo um papo. Eu mesmo e o senhor. Não, não é brincadeira não. É sério isso. Nesta leveza, nesta simplicidade, nesta quase que automação de pensamento sem ser uma coisa automática, mas sendo uma coisa real, verdadeira. Não acontecia que os melhores insights, os melhores pensamentos, as melhores ideias que você já teve foram nesses momentos de viagem e de conversa consigo mesmo? Pode acontecer. Então as melhores orações, seguramente, são aquelas que você faz informalmente, sem formulismo, sem nenhum tipo de reverência, mas sim intimidade com Deus, com verdade. Isso não banaliza a oração.
Não, não se preocupe com isso. A gente poderia pensar, e eu já pensei nisso também. Puxa, mas se eu bater papo com Deus toda vez que me der na telha, eu vou estar banalizando a oração. Tá, mas será que seus pais, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seus filhos, consideram banalidade quando você conversa com eles ou conversava com eles em algum momento, com frequência? Ou eles valorizavam isso? Quando você conversa com seus amigos, será que eles consideram isso uma banalidade ou algo importante? Pois é, se sua família e seus amigos consideram importante você bater papo com eles com frequência, quanto mais Deus. Quanto mais importante é conversar com Deus. E não se preocupe se você achar que está conversando consigo mesmo e que não tem ninguém ali naquele momento. Bom, Deus não é ninguém mesmo. Posto que Deus é tudo, posto que Deus está em você, pelo Espírito que te habita, então não faz mal. Pode ser que você pense, estou conversando comigo mesmo, Deus não está me ouvindo. Lê do engano, Ele está te ouvindo sempre. Aí que está o ponto. Deus nos ouve sempre. Deus nos assiste sempre. Deus nos percebe sempre. Deus nos vive sempre. Deus pulsa porque a gente pulsa, porque a gente vive. Deus respira no nosso respirar. Lembra que Jesus disse certa vez, eu e o Pai somos um? Pois é, Jesus transfere para nós toda a sua potencialidade humana que ele teve enquanto Jesus de Nazaré, e esse reconhecimento que ele teve dizendo que ele e o Pai eram um, ele transfere para nós e diz, assim como eu fiz, façam vocês também. Assim como eu vivi, vivam vocês também. Assim como eu e o Pai somos um, sejam um, vocês e o Pai também. Portanto, Deus está em você. Deus te assiste, Deus te ouve, Deus pulsa em você. Por isso, orar continuamente é um estado mental, emocional, racional, sentimental, tudo que é ao vivo, porque você vive. E se você vive em Deus. Lembra que Paulo disse que nele somos, nos movemos e existimos, parafraseando os poetas atenienses? Pois é, nele somos. Somos dele, somos para ele, e ele é para nós nesse sentido também. Portanto, olha só que viagem que eu fiz aqui. Essa viagem você pode fazer também em suas orações, em seus pensamentos, mas convidando a Deus neste bate-papo, assim como ele está convidado para o que eu estou fazendo agora, e assim como eu creio nisso, ele está falando contigo através dessas palavras muito simples e falando comigo ao mesmo tempo, porque eu me ouço e eu sei que aquilo que é feito, aí sim, com reverência, com temor e tremor e com santo respeito, é feito nele, com ele e ele faz por nós. Portanto, ok, para não deixar isso aqui tão longo assim, pense nisso. Da próxima vez que você estiver pensando e conversando consigo mesmo, convide Deus para esse bate-papo e frequentemente habitue-se a isso. Toda vez que você lembrar que é possível conversar e orar, faça isso. 5 segundos é oração. 1 segundo é oração. Uma vida é oração. Orem continuamente, disse Paulo, e a gente começa a aprender um pouquinho o significado disso para a nossa vida. Uma vez ouvi que a oração é o respirar da alma. Ora, se a gente não respira, a gente não vive. Portanto, se a gente não ora, a gente não vive. É isso. Que Deus siga nos abençoando a todos e orem continuamente. Tchau.